Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de micologia clínica. A partir de agora nós vamos conhecer as micoses, né? Desde as micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e as micoses oportunistas. É isso? Então, as micoses são doenças causadas por fungos, né? São infecções causadas por fungos que podem atingir a pele, as unhas, cabelos e, em alguns casos raros, podem acometer até órgãos internos, certo? Então, dentro desse contexto, nós estamos vendo aqui já as micoses superficiais, as micoses cutâneas, subcutâneas, as sistêmicas e as oportunistas, né? Podem ser divididos dessa maneira: micoses superficiais e cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. Então vamos entender o que são micoses superficiais, né? As micoses superficiais são infecções causadas por fungos que invadem as camadas mais superficiais da pele ou haste livre dos pelos, ou seja, na superfície dos pelos, não é na parte interna dos pelos, que tem micoses diferentes que atingem o mesmo local, certo? Mas que não são provocadas pelos mesmos fungos, tá certo? As lesões se manifestam como mancha pigmentar na pele, nódulos ou pelos, né? Isso, na pele ou nódulos nos pelos. A forma invasiva do fungo é uma hifa, que é a característica de cada micose. Cada micose tem uma forma invasiva mais específica ou generalizada, como a hifa, ela pode ser, que eu posso dizer assim, considerada uma estrutura que é responsável pela disseminação desses fungos, né? Esporos, hifas, de forma geral, como nós vimos na reprodução. As micoses superficiais se desenvolvem apenas na parte mais superficial do estrato córneo e não costumam lembrar bem dessa observação. Não costuma induzir uma resposta inflamatória no hospedeiro, já que ela atinge a camada mais da córnea, na parte mais superficial, não vai atingir os vasos sanguíneos, não é isso? Os vasos capilares que estão nessa camada bem próxima, certo? As principais doenças e agentes etiológicos das micoses superficiais são a Malacésia fufu, que causa a ptiríase versicolor, que é mais conhecido como um pano branco, né? Esse pano branco, certo? Aqui mostrando uma lesão causada, uma lesão superficial, né? Isso na camada córnea da pele, como a despigmentação, ou seja, a desmelanização da pele, certo? Aqui, quando nós fazemos uma coleta dessa amostra aqui, através do raspado cutâneo da pele aqui, dessa parte descamativa, através da coloração de azul algodão ou na solução clareadora de hidróxido de potássio, observamos essas estruturas fúngicas, como essas pseudohifas aqui, e esses aglomerados de células esféricas, né? Ou seja, tipo uns cachos nessa região aqui, que é característica dessa micose, certo? É característica desse fungo, a Malacésia fufu, que é a responsável pela ptiríase versicolor, não é isso? Essa infecção geralmente é assintomática, mas algumas vezes pode apresentar esse prurido, essa coceira nesse local, né? Porque ela tem uma fotofobia, a gente pode dizer assim, é fotossensível, desculpa, ela é fotossensível se ela fica na camada superficial, na camada córnea. Então esses raios
solares, raios ultravioleta, inclusive, eles podem induzir a essa coceira, né? As lesões são manchas claras ou escuras, daí o nome de versicolor. Se é versicolor, é a mudança da cor, de branco para escuro, ou então de escuro para branco, certo? Para branco, uma mancha pigmentar, a despigmentação dessa pele, né? Com uma leve descamação e localizada geralmente no tórax, pescoço e braços, sem distinção de sexo, pode atingir ambos os sexos, certo? Aqui, tá vendo que é uma mancha de pigmentação escura, não é isso? Diferentemente daquele a gente chama do pano branco, aqui pode chamar do pano preto, ditos populares, né? Pode dizer assim, tem algumas pessoas que conhecem de uma forma e outras de outra nomenclatura, né? Os principais fatores para o desenvolvimento da doença são a predisposição genética para a aquisição dessa micose, né? A pele oleosa, ela também pode ajudar, porque ela retém esse fungo, fica mais fácil desse fungo ficar instalado. A sudorese excessiva e o uso de medicamentos imunossupressores. Esse último, o uso de medicamentos imunossupressores, praticamente está envolvido na maior parte dessas micoses oportunistas, né? Nesse caso, a Malassezia fufu ele pode instalar quando há uma queda na imunidade também, ou então o uso desses medicamentos imunossupressores. Se instalam e produz a doença, a pteríase versicolor, não é isso? Aqui a coleta, feito raspado com a lâmina de bisturi, observando a descamação dessa pele. É importante a qualidade da coleta para você ter um resultado fidedigno, certo? E conseguir, inclusive, visualizar as estruturas fúngicas ou o fungo por completo para dar um resultado mais correto, é isso? Para o diagnóstico ficar mais correto e mais completo também, né? Aqui mostrando mais uma vez as células leveduriformes da Malassezia fufu. Aqui a observação desse material coletado, desse raspado da pele, certo? Observando estruturas fúngicas, filamentosas ou pseudofilamentosas e esses agrupamentos aqui de cachos, os cachos com essas estruturas leveduriformes, células ovoides, certo? Aqui é uma característica da Malassezia fufu, formar essas estruturas, esses grupos esses agrupamentos, né? Esses cachos. Aqui a cultura do fungo é semelhante à cândida, semelhante a uma estrutura de consistência cremosa, opaca, glabra, certo? Semelhante à estrutura observada numa cultura de cândida, que também é uma levedura, certo? Mostrando aqui a cultura da Malassezia fufu, da pteríase, que causa pteríase versicolor, né? Outras doenças que causadas por fungos que atingem a camada da cutis, da camada mais superficial da pele, ou seja, da córnea, né? São as piedras, a pedra branca e a pedra negra. Piedra é um termo espanhol que designa infecções na haste do pelo, caracterizadas pela presença de incrustações nodulares de cor preta, quando ela é atingida pela pedra negra, que é causada pelo fungo Ascomiceto piedra hortae, ou quando apresenta uma coloração branca acinzentada, a pedra branca, que é causada pelo Tricósporo beigeli, certo? Que é uma levedura da espécie Tricósporo beigeli, que causa a pedra branca. Então, a disseminação da micose se faz através da liberação desses artroconídeos. Vocês lembram o que são artroconídeos, né? São aqueles conídeos que vivem, que são intercalares, ou seja,
ao longo da hifa, eles produzem esses artroconídeos, que são os artrosporos também, pode se chamar assim, né? Que resulta na reprodução assexuada. Esses artroconídeos se disseminam, certo? De forma que eles se instalem em algum local e assexuadamente origine um novo fungo, né? Os principais agentes etiológicos das micoses superficiais, ou seja, das piedras, são o fungo Piedra hortae e o Trichosporo beigeli, né? O da Piedra Negra é um tipo de micose caracterizada por formações nodulares irregulares nos pelos, tanto do couro cabeludo, da barba, bigode, pelos axilares e pelos pubianos. Acontece uma infecção extrafolicular do pelo, ou seja, ele não atinge a parte interna do pelo. Como são micoses superficiais, já está dizendo o nome, ele atinge a camada superficial, ou seja, externa, extrafolicular do pelo, não é isso? Aqui demonstrando para vocês a Piedra Negra, que é causada pelo fungo Piedra hortae. Os nódulos são duros, de cor castanha escura, firmemente aderidos aos pelos. Tá aqui, aqui é uma haste de pelo. Aqui é a colonização desse fungo, e vê a parte de dentro não está parasitada por esse fungo, ele não se localiza dentro do fungo. Mas também pode ser considerado uma micose tonsurante, ou seja, que esse fungo se alimenta da queratina do pelo, então vai se alimentando e esse pelo vai ficando fragilizado até quebrar, ou seja, até formar uma tonsura, uma quebra desse pelo, certo? Aqui mostrando a Piedra Negra, certo? Aqui mostrando aqui o fungo, a Piedra hortae, observada na microscopia colada com azul algodão, observando aqui os artroconídeos, não é isso? Aqui um fungo filamentoso, dessa forma aqui, está com a forma filamentosa, certo? E aqui a cultura da Piedra hortae, certo? Que ela é a coloração enegrecida, de cinza a enegrecida, no meio de cultura saborou destrozado, você observa essas colônias, certo? De fungos. Aqui mais uma vez mostrando e diferenciando inclusive a Piedra hortae do Trichosporo beigeli, da Piedra Negra da Piedra Branca. Aqui a capacidade da Piedra Negra causar as tinea capitis, ou seja, as lesões no couro cabeludo, as micoses do couro cabeludo. Tanto a tinea capitis pode ser causada pela Piedra hortae quanto o Trichosporo beigeli. Aqui a Piedra Negra e aqui a Piedra Branca, mostrando aqui como fica. Aqui a haste do pelo, aqui também a haste do pelo, só que o nódulo é escuro e aqui o nódulo é claro, certo? As principais doenças, entre as outras principais doenças causadas pela Piedra Branca, o agente etiológico é o Trichosporo beigeli, certo? Existem outras espécies de Trichosporo que também são isolados de micoses superficiais, inclusive causando também esses nódulos esbranquecidos, né? Esses nódulos considerado um nódulo, são um conjunto desses fungos, dessas estruturas fúngicas, desses esporos que estão delimitando essa área superficial do pelo e se alimentando da queratina, né? Aqui são outras espécies desse Trichosporo que também pode ser isolado dessas infecções, certo? O Trichosporo é um gênero de leveduras sem fase sexual conhecida, amplamente distribuídos na natureza, certo? Algumas espécies fazem parte da flora normal da pele, das vias respiratórias e via digestiva de seres humanos e também encontrados
em outros animais. O que é que a gente pode tirar dessa informação? Que essas micoses superficiais causadas pela piedra branca, que é o Tricosporo beigeli, também pode ser através do fungo que habita inclusive no seu organismo. Ele pode estar no seu organismo e dessa forma atingir esses pelos, não é isso? Aqui mostrando o Tricosporo beigeli, certo? Na forma levedoriforme, olha como é interessante a formação desses artroconídeos, né? Aqui a semeadura em placas, demonstrando as colônias pastosas, cremosas, diferentemente das colônias dos fungos filamentosos, né? Aqui o Tricosporo beigeli, que causa também uma tínia tonsurante, certo? A tínia tonsurante é quando há uma quebra, uma tonsura no pelo. Aqui, olha, o fungo formando esse nódulo na haste do pelo, se alimentando, enfraquecendo o pelo e o pelo se quebrando. O pelo causando essa tonsura. Mais uma vez mostrando o Tricosporo beigeli na coloração de azul algodão, certo? Aqui, olha, são colônias, são agrupamentos de fungos levedoriformes. Nós chamamos isso aqui de blastosporos. Essa união desses artrosporos e hialinos observado no Tricosporo beigeli. Aqui mostrando aqui esse nódulo, a parte externa desse nódulo, né? Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido sobre micoses superficiais. Existem muito mais outros casos, outras estruturas que são outras características que são observadas, não é isso? Por essas micoses, não é isso? Então, essa primeira parte nós finalizamos e vamos dar continuidade nas micoses cutâneas, né? O que é que podemos dizer que são as micoses cutâneas? As micoses cutâneas se caracterizam por serem causadas por fungos que invadem toda a espessura da pele ou a parte queratinizada intrafolicular dos pelos ou a lâmina ungueal, certo? Compreenderam? Na pele, as lesões se manifestam como mancha inflamatória, diferentemente das micoses superficiais, que não apresentam nenhuma reação inflamatória. Nos pelos, como lesão de tonsura, e na unha, por destruição da lâmina ungueal. Nos pelos, diferentemente das micoses superficiais, tanto a piedra branca como a piedra negra, os fungos invadem a parte interna, a parte folicular do pelo, diferentemente da micose superficial, não é isso? O contágio é feito através de animais, homens ou do solo contaminado por esses fungos ou parte desses fungos, certo? Então, as micoses cutâneas, resumidamente, podemos dizer que sejam as micoses produzidas por um grupo definido de fungos, os dermatófitos, não é isso? Então, as dermatofitoses são consideradas as micoses cutâneas, certo? Vivem à custa de queratina da pele, pelo e unhas. A queratina que compõe a pele, pelos e unhas são um fator determinante da nutrição desses fungos, principalmente os fungos que causam micoses cutâneas. Aqui é uma ilustração só para vocês compreenderem a parte morfológica do tecido, para mostrar para vocês, apresentar para vocês a diferença e a localização da derme, da epiderme, da hipoderme, que é exatamente na parte cutânea, que é a parte da derme, que esses fungos atingem, né? Atinge a parte da pele, do pelo e das unhas nessa camada da derme, ok? Derme e epiderme. Os dermatófitos podem colonizar a pele, mucosas e pelos dos homens e são subdivididos em 3 gêneros. Não pode esquecer disso, certo?
Os 3 principais gêneros envolvidos nessas micoses cutâneas são o tricófito, o epidermófito e o micrósporo, certo? Entre esses gêneros, as principais espécies de tricófito é o tricófito rubrum e o tricófito metagrophytes, o epidermófito flocosum e o micrósporo canis são os mais envolvidos, mas existem outras espécies que causam os mesmos danos dessas espécies que foram citadas. A candidíase, lembra que eu falei da cândida, que é muito oportunista, né? Mas ela também causa essas micoses cutâneas, certo? É causada pelo fungo Candida albicans ou outras espécies, né? Podendo atingir as mucosas, a pele, e em alguns casos pode ser também sistêmica, atingir com muita frequência os recém-nascidos, porque eles não têm imunidade ainda formada. O sistema imunológico não está trabalhando ainda por completo, né? Aqui o tricófito, lembra que eu falei do corpo frutífero do tricófito, certo? Aqui é o conídeo, certo? O corpo frutífero desse gênero de fungos. Aqui algum tipo de lesão, as impinges tanto podem ser causadas pelo tricófito, o epidermófito ou o micrósporo canis. Ele causa, todas essas 3 têm possibilidade de causar esses 3 tipos de micoses, né? O epidermófito, olha, o corpo frutífero do epidermófito é diferente do tricófito, certo? Causa também micoses superficiais, cutâneas, que atinge essa camada da pele aqui. Mostramos aqui no pé que foi atingido por essa micose, por esse fungo, o epidermófito, né? E o micrósporo, olha os conídeos, olha aqui as estruturas fúngicas, o corpo frutífero do micrósporo é bem diferente. Pronto, o micrósporo tem a capacidade de causar tínia tonsurante, certo? Assim como o tricófito também. Só que o micrósporo, ele produz uma reação na parte externa do pelo, o nódulo na parte externa do pelo. Já o tricófito, eles produzem, o micrósporo na parte interna do pelo e o tricófito na parte externa do pelo, formando aqueles nódulos, certo? As micoses subcutâneas são fungos que infectam apenas a epiderme, o cabelo e as unhas. Em geral são restritas às camadas queratinizadas da pele e os seus apêndices. Como é que podemos chamar? Essas aqui são as tíneas. As tíneas capitis, que é a tínia da cabeça, do couro cabeludo. A tínia cruris, que é aquela tínia, aquela infecção que atinge a parte da virilha. A tínia pedis, ou tínia do pé, causa o pé de atleta, causam o famoso chulé, não é isso? E as onicomicoses são as infecções quando elas atingem as unhas, as lâminas ungueais ou subungueais. Mais uma vez, uma informação importantíssima é que os dermatófitos, que é exatamente esse grupo de fungos que causa micoses cutâneas, transformam o material queratinofílico em material nutritivo, certo? Então, aqui são as micoses cutâneas. É interessante vocês reverem com mais conhecimentos para compreender melhor ainda a micologia clínica quando a gente está falando de micoses cutâneas. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Estamos disponíveis para as perguntas. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula.